Fala nação, tudo bem com vocês? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, já nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação nesse sábado aí agitado aí, né, sobre duas contratações surpresa do Flamengo aí, né, um português, né, e outro aí que atua no Brasil. E também falar um pouco sobre o estádio do Flamengo aí, né? As atualizações sobre o estádio do Flamengo, que a qualquer momento aí pode ser anunciado, né? Visto que o Flamengo está aí perto de comprar o terreno, né? Então, todas as atualizações desse vídeo aqui, assista até o finalzinho e não perca nada. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Aqui, números do SofaScore, do jogador que o Flamengo tentou contratar na janela mais recente, no começo do ano. Inclusive o jornal português Record publicou, né, a informação. O Flamengo fez uma tentativa de contratação desse atleta por 4 milhões de euros, 80% dos direitos, né? E o clube que o detém, que é o Futebol Clube do Porto, recusou a proposta do Flamengo. Eu apurei junto a fontes rubro-negras que o Flamengo não desistiu desse atleta e vai voltar à carga, tudo indica, no meio do ano. Pelo menos esse é o plano inicial, é o plano nesse momento. Ir até Portugal para tentar contratar o volante André Franco, jogador que você vê aí, os números do SofaScore. Ele fez 65 jogos na Liga Portuguesa, foi titular em 40, marcou 13 gols, um bom número até para um jogador da sua posição, deu 5 assistências, 69 passes decisivos, acertando 81% dos passes, 52 desarmes e bolas recuperadas 184. Esse é o número mais expressivo, né? 184 bolas recuperadas em 65 jogos, 40 como titular. Ele foi titular absoluto na temporada retrasada, né, quando fez aí um número maior de partidas no 11 inicial, no caso, na temporada 2021-2022 pelo Porto, ele atuou 29 vezes como titular. Na temporada passada ele foi titular apenas em 6 dos 17 jogos nos quais esteve em ação pelo Porto no Campeonato Português, e agora, os 15 jogos em que atuou como titular, apenas em 5 o André Franco foi titular na equipe do norte de Portugal. Ele jogava no Estoril e foi para o Futebol Clube do Porto em 2022. Né? Foi então, a terceira temporada dele jogando pelo time do Porto. E o Flamengo vai tentar novamente esse jogador. Isso eu acho que é mais uma demonstração, né, do poderio do Flamengo, né, no mercado, poderio econômico, um jogador que o Porto não vem utilizando tanto. Se fosse titular do Porto, seria quase impossível contratá-lo. Os times portugueses faturam em euro, então é muito complicado você tirá-los, tirar jogadores titulares, até porque esses, quando se firmam no Porto, do Benfica, no Sporting, especialmente Benfica e Porto, eles já têm aí dependendo da idade, né, uma possibilidade de uma transferência para uma outra liga europeia, como aconteceu com tantos jogadores que se firmaram nessas equipes grandes de Portugal e dali foram para outros campeonatos, para outros países europeus. O André está na reserva, é um jogador que interessa ao Flamengo. O Flamengo fez a negociação do Thiago Maia com o Internacional, promoveu ali o Igor Jesus, que passou a ter mais oportunidades, mas quer mais um jogador de meio campo, e eu acho até que é uma boa medida tentar a contratação de alguém para a função. No caso, o escolhido é o André Franco. Atua mais pelo lado direito, né? Um jogador que atua mais pela faixa direita do campo, e vejamos se o Flamengo vai obter êxito na tentativa de contratar mais um jogador no futebol europeu. Vimos aí que o Flamengo faturou quase 1 bilhão e 400 milhões em 2023, né? 1,37 bilhão, matéria inclusive importante do UOL Esporte do colega Rodrigo Matos, tratando desse faturamento recorde, mesmo sem ganhar nenhum campeonato no ano passado, ou seja, o dinheiro de premiação caiu cerca de 100 milhões, né? E ainda assim o faturamento foi recorde, maior até do que o maior faturamento já alcançado pela CBF, que era recordista do futebol brasileiro em faturamento durante um ano. Os números de 2023 da entidade ainda não foram divulgados. Então, momentaneamente, o Flamengo tem um recorde geral de faturamento numa temporada. Então, o clube tem dinheiro, tem planos ousados e sempre fica na condicional a situação do desempenho esportivo por conta de muitos equívocos cometidos no departamento de futebol. Vejamos se o André Franco será mesmo contratado. Nesse momento, a ideia do Flamengo é, no meio do ano, voltar à carga, voltar a tentar a contratação desse jogador. Como ele continua no banco,
né? A possibilidade existe, mas os 4 milhões de euros por 80% foram recusados pelo Futebol Clube do Porto. Aliás, uma proposta bem baixa, né? Eu imagino que o Flamengo vai ter que subir razoavelmente esse valor para conseguir contratar esse atleta e tê-lo a partir, quem sabe, do segundo semestre de 2024. Note que é uma diferença aí, inclusive. O Flamengo traz jogadores sul-americanos, brasileiros e outros, né? O Pulga, chileno, o Vinha agora que é uruguaio, né? São jogadores da América do Sul, né? Alguns são brasileiros, Cebolinha, Pedro, Gerson, Gabigol, né? Jogadores brasileiros que estavam na Europa, né? Antes do Rafinha, Felipe Luiz, enfim, são vários. Mas europeu, só o Pablo Mari foi contratado. E agora o Flamengo tenta um português, né? Já trouxe um espanhol, agora tenta um português. Já tentou no começo do ano e, repito, o plano nesse momento é voltar à carga para tentar a contratação do André Franco. Mas vai depender aí dos acontecimentos até o meio do ano e da possibilidade ou não aí de abrir uma negociação e, quem sabe, contar com esse atleta a partir do ano, da metade do ano, né, do segundo semestre de 2024, quando começa a nova temporada europeia, e aí é justamente quando os times da Europa fazem as maiores negociações, a maior quantidade de chegadas e partidas, evidentemente. Esse vídeo tem um patrocínio. Falando do mercado próprio, não, do estádio próprio do Flamengo, mais uma notícia para atualizar aqui, mundorubronegro.com, dizendo que tem ala do governo e da prefeitura do Rio de Janeiro que é contra o estádio do Flamengo no gasômetro. É aquele negócio, o Flamengo está conversando com a Caixa para tentar comprar, há um imbróglio aí que parece-me que o Flamengo havia oferecido uma grana menor do que a Caixa quer. A Caixa está dizendo que vale 450 milhões de reais e o Flamengo aceitaria pagar até 250 milhões de reais, né? Mesmo com a valorização e tal, mas... Só que, por outro lado, né, de acordo com o GE, né, o governo é contra a construção de um estádio no local por diferentes motivos. Essa ala do governo que não gosta da ideia tem como opinião técnica que o local é arenoso e inviabiliza a construção do estádio. Eu não conheço lá, não sei como é que é. Não sou engenheiro também para falar, mas entende-se, né, subentende-se que é meio complicado mesmo, né, muito pesado. Mas vamos lá. Além disso, existe outro ponto de vista urbano. A prefeitura entende que jogos do Flamengo na região pode travar o trânsito na Avenida Brasil, dificultando o tráfego na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, o governo não é a favor de um estádio do Flamengo no gasômetro. Mais essa ainda, né, mano? Meu Deus do céu. Agora, a questão de tráfego, aí, velho, cadê a engenharia de tráfego? Né, pode criar outros caminhos, né? Eu sou da cidade, moro, né, numa cidade chamada de Curitiba, né? Minha família fica em Curitiba. Cara, é assim, os caras acham cada solução lá que você não imagina, mano. Tipo, é coisa de engenheiro mesmo, cara. De engenheiro, né? Tipo assim, a cidade é uma cidade bem menor que o Rio de Janeiro, é óbvio, né? Mas já tem seus problemas de trânsito. Mas os caras, há uns 10 anos atrás, os caras acharam umas soluções de vias rápidas lá que ninguém imaginava que dava para fazer. Os caras fizeram. É só ter engenharia de tráfego, engenheiro competente e que faz, cara, que dá um jeito e não precisa deixar de construir um bem para a cidade, né? Para o estado do Rio de Janeiro, porque vai travar o trânsito. Eu acho que não é por aí, dá para melhorar isso aí. Então, as informações que eu tenho são as informações que são veiculadas pela imprensa, por você, inclusive, e eu coloco sobre essas informações a minha visão do mercado imobiliário. Tá? Então, o que se sabe até hoje? O Flamengo publicamente tem interesse de comprar o terreno do gasômetro. O terreno do gasômetro não é da Caixa Econômica. O terreno do gasômetro é de um fundo de investimento imobiliário, cujo cotista é o fundo de garantia, que é administrado pela Caixa. Como é um fundo de investimento imobiliário, há sobre ele a fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que fiscaliza todos os fundos de investimento do Brasil. Então, a Caixa Econômica Federal não pode fazer o que ela quiser com o terreno. O terreno vai ser escrutinado, todo o processo vai ser bem avaliado, vai ser, e assim, por ser o Flamengo, você sabe o impacto do Flamengo, vai ser super fiscalizado, vai ter Ministério Público, ou seja, não vai ter acolchambramento no processo de aquisição do terreno. O Flamengo tem interesse de comprar esse terreno, de adquirir esse terreno, a Caixa vai fazer todas as análises. Em que pé está hoje? O Flamengo publicamente quer o terreno, o Flamengo não fez uma proposta, não há proposta ainda, pode ser que tenham sido ventilados os valores, mas a minha visão é a seguinte: o terreno tem alguns problemas sérios que precisam ser resolvidos
antes que o Flamengo efetivamente compre o terreno. Normalmente, naturalmente, esse processo passa por um processo, Renê, de uma assinatura de um documento. Se eu estivesse à frente desse negócio, eu tentaria assinar um documento chamado compromisso de compra e venda. O compromisso de compra e venda faz com que o proprietário e o interessado assinem um documento que preserva aos interessados um período de tempo para eles fazerem todas as análises necessárias do terreno, sem que o proprietário venda. Então, assina um compromisso de compra e venda de, vamos dizer, 60 dias. Por que esse documento é importante? Porque o Flamengo precisa fazer algumas análises muito críticas, não para a compra, mas para a aprovação do projeto. Há alguns gargalos legais, que são complicados, complexos, independente de ser um estádio, um shopping center ou um edifício comercial grande. O impacto no trânsito, a questão da contaminação do solo. O solo está contaminado, a gente sabe que o solo está contaminado. A aprovação do processo de remediação dessa contaminação é feito na Secretaria do Estado, ou seja, tem uma camada que não é na prefeitura, no Estado. Então o Flamengo, ou qualquer interessado, e eu sei também que há incorporadores analisando o terreno nesse momento, eles precisam pegar todas as informações, baterem lá na Secretaria de Meio Ambiente e falar: olha só, vou fazer um estádio aqui, a contaminação é essa, fizemos um relatório de contaminação ambiental, dá para aprovar, qual é o tempo de remediação. E neste período de compromisso de compra e venda, o Flamengo deveria fazer todos esses levantamentos, da parte da contaminação, tem a questão documental. Por exemplo, existe um documento chamado matrícula. As pessoas falam na escritura, mas o documento mais importante é a matrícula do terreno. A matrícula do terreno registra as dimensões, a característica da propriedade, etc. Pode ser, por exemplo, que haja uma diferença do tamanho da matrícula, que está descrito na matrícula do terreno. Sim. E aí a matrícula precisa ser retificada. E aí pode ser uma retificação simples, pode ser uma retificação mais complicada, que você vai ter que negociar com o seu vizinho, porque o seu muro está 1 metro para frente, coisas desse gênero. Sim, Pode haver litígio. Então o Flamengo precisaria ter assinado esse documento. Não se sabe ainda, não se sabe não, esse documento não foi assinado. Por que, Renê, a gente sabe disso? Porque todas as coisas que acontecem neste terreno são registradas pelo fundo e as informações são públicas. Se o Flamengo fizer uma proposta, se o Flamengo fizer um pedido de compromisso de compra e venda, isso gera um fato relevante e o fundo tem que comunicar ao mercado. É a regra do fundo. Então, a gente sabe que o Flamengo não fez uma proposta, a gente sabe que o Flamengo não colocou na mesa ainda um compromisso de compra e venda. O Flamengo deveria fazê-lo, tá? Outra coisa, Renê, aí, ó, você me chamou de Chica e eu mandei um Renê aqui. Né? Normal, eu sou mais escuto na rua, normal. E sabe o que acontece? Ontem à noite eu fiquei 1h30 falando com um amigo meu chamado Renê Castro, que jogou futebol comigo, etc. Eu falei, cara, amanhã eu vou falar com o Venê. Aí pronto, caguei. Enfim, agora tem uma informação importante. Eu fiz uma live 1 hora antes dessa nossa conversa, Renê. E de novo, Venê, pelo seguinte, há um erro no site da prefeitura, tá? Há um erro no site da prefeitura falando que o terreno do Terminal Gentileza é de 77 mil metros quadrados. Está errado no site da prefeitura. E vários veículos de imprensa noticiaram essa informação, porque aí a conta não faz sentido. A prefeitura pagou 40 milhões de reais, não em 77 mil metros quadrados, em 27 mil metros quadrados. A prefeitura pagou, portanto, R$ 1.500 no metro quadrado do terreno. A Caixa entrou na justiça pedindo que esse valor fosse de R$ 2.000 no metro quadrado, que é o que o Flamengo está querendo pagar. O Flamengo está querendo pagar o que a prefeitura... Ou melhor, o Flamengo deveria querer pagar o que a prefeitura pagou. O Flamengo está disposto a pagar mais, se for verdade, aí você que faz as apurações me diga que o valor que está sendo ventilado é de 250 milhões de reais que o Flamengo quer pagar. Se for esse valor, o Flamengo está pagando muito além daquilo que a própria Caixa Econômica está entrando na justiça. Ou seja, está muito bem pago. Esse valor de 400 milhões de reais, a Caixa pode querer 400 milhões de reais, imaginando uma valorização futura, mas ela não pode simplesmente falar, vai ser 400 milhões de reais. Por quê? Porque como é um fundo de investimento fiscalizado pela CVM, a Caixa tem que garantir que o fundo tem uma performance boa. Se não houver a possibilidade de vender por 400 milhões, for só uma intuição, vai ter que vender por um valor mais barato. E por quê, Venê?
pelo seguinte: a Caixa Econômica Federal quem vai administrar, quem vai receber a proposta e analisar a proposta, é um departamento na Caixa Econômica Federal chamado Análise de Ativos de Terceiros. Esse departamento não tem, nesse departamento, técnicos especialistas em preço de mercado. Então, o que eles vão ter que fazer? O fundo de investimento vai contratar uma avaliação terceirizada. E a possibilidade desse valor ser de 400 milhões é baixíssima. Baixíssima. Por que eu estou dizendo isso? Porque um pouco mais de um ano atrás, a prefeitura fez isso para pagar os 40 milhões. E aquela área que a prefeitura desapropriou para o mercado é a melhor área possível. É a esquina, é de frente para a Avenida Brasil, é de frente para a rodoviária. O Flamengo está comprando o fundo. Então, a chance desse... vai ter uma valorização? Vai, por conta do terminal Gentileza, óbvio. E essa é a razão pela qual as incorporadoras agora têm interesse no terreno e que não tinham um ano atrás. Eu, no meu canal, como eu trabalhei no mercado imobiliário, ainda tenho alguns contatos. Há um ano atrás, eu peguei o telefone, liguei, como você faz, né? Vamos apurar? Não sou jornalista, mas eu sei apurar. Vem cá, você tem interesse no terreno? Não. Por quê? Porque tem muito terreno do outro lado, ali no Santo Cristo. Não tenho interesse de comprar esse terreno, está contaminado e a Caixa está querendo muito. Foi o que os caras me falaram, um ano atrás. Quando saiu o terminal Gentileza, um grande amigo meu visitou, do mercado imobiliário, também visitou e falou: Fabrício, o terminal é do caralho. O terminal é excelente. Vai valorizar tudo, mudou tudo, porque o terminal ficou muito melhor do que a gente imaginava. Eu falei, você acha que a galera vai começar a olhar o terreno? Falei, talvez. O que aconteceu? Começaram a olhar o terreno. Falaram, agora a gente tem interesse. Então vai ter uma valorização, mas a gente não está falando de dobrar o valor do terreno, isso não existe. Tá? Mas aqui, você, na sua concepção, você acha que esse local onde o Flamengo está interessado nesse momento, que é ali no gasômetro, é o melhor local no Rio de Janeiro? Você, no seu conhecimento aí de causa, não indicaria outro local ou acha que o Flamengo está tendo uma estratégia correta em buscar ter esse terreno, adquirir esse terreno para construir o estádio? Eu não tenho como dizer se é o melhor terreno do Rio de Janeiro. Não dá para dizer isso. Porque eu digo o seguinte, Venê, o melhor terreno não existe. Sabe por quê? Porque o melhor terreno é aquele terreno que você constrói ele, que você vai negociando casa por casa, é como o mercado imobiliário faz. Então o mercado hoje no Rio de Janeiro é a cidade mais difícil do Brasil para se construir. Disparado. A geografia, a história, a dificuldade, enfim, a densidade, a cidade muito densa. Todos os terrenos vazios na cidade do Rio de Janeiro, todos os terrenos vazios, com mais de 1.000 metros quadrados na cidade do Rio de Janeiro, são conhecidos no mercado imobiliário. Todos eles. Eu disse para você, em 2004 eu já tinha visitado esse terreno. Sim, sim. Então, todo mundo conhece, o mercado imobiliário conhece o terreno, as medidas, o proprietário. Estamos falando de 20 anos atrás, correto? 2004. Cara. 20 anos atrás. Exatamente 20 anos atrás. Então, um terreno conhecido. Quando eu falei com as pessoas, perguntei para as pessoas sabiam a medida do terreno, as pessoas sabiam da contaminação, as pessoas sabiam da desapropriação, todo mundo sabe tudo do terreno. Então pode ser que exista algum outro terreno que possa ser composto por vários imóveis que seja melhor do que o gasômetro. Respondendo de maneira diferente, de todos aqueles que passaram, que foram ventilados, que se falaram, esse é o melhor. Então, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Se você gostar, já nos apoia deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho, né? Nesse vídeo aí, falou um pouquinho aí, né, sobre o estádio do Flamengo aí, né? Que tá aí uma burocracia aí para poder conseguir, né? A Caixa tá querendo pedir muito mais dinheiro. O Flamengo tá negociando, né? E, então, o Flamengo tem um dinheiro, né? Mas o Flamengo não quer também pagar um valor exorbitante, né? É desnecessário, visto que o terreno não vale isso tudo. Mas aí o Flamengo tá disputando aí, tá... organizando tudo para que dê tudo certinho aí com o Flamengo e o terreno, o novo terreno aí para a construção do novo estádio. Também falou sobre as duas contratações do Flamengo aí, né, que foi aí, né, André Franco, né, e outro jogador aí que atua no América Mineiro, né, é o Matheus Henrique, né, que também tá aí sendo olhado, né, pro Flamengo, né. Então, o lateral e o outro é o volante, né. Então, o Flamengo vai em busca desses jogadores, né, para que reforçar ainda mais o elenco do Mengão, né? A gente viu essa notícia sobre isso aí, né? E é uma boa, né? O Flamengo precisa se reforçar, visto que esse ano aí vai ter bastante, né, data FIFA. Só na Copa América vai ser um mês e meio aí, né, de jogadores desfalcados aí no Flamengo. Então são 9 jogos aí. Então o Flamengo vai precisar
né, se recompor aí nesses jogos aí. Então vai precisar bastante dos jogadores que tem aí contratados, né? Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Comente pra gente aí, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.